Rádio 66,6. Frequência desconhecida, entrando no ar agora. Rádio 66,6. Frequência desconhecida, entrando no ar agora. Diretamente dos confins da viela das tripas, que sempre faz esquina com a tragédia. Estamos no ar. Bem-vindo à estação de rádio do Horrendo. Eu sou o Horrendo, e aqui os mortos têm voz. Esse é um programa que entra ao ar todos os dias à meia-noite, pois somente nesse horário conseguimos uma breve brecha entre os dois mundos. E nesse pano de fundo, macabramente suturado, fazemos o contato com ambas as existências. Em outras palavras, a carne encontra a lâmina. Então peço que vocês, meus queridos ouvintes, se aplumem onde estiverem, escutem com atenção a nossa próxima ouvinte. Alô. Bem-vindo à Estação Horrendo. Tudo bem, Horrendo? É um prazer falar a todos os nossos ouvintes, seja de um plano ou de outro. Seja bem-vindo. Como o senhor se chama? Quando eu caminhava com aqueles que tinham a face normal, me chamavam de Donato. Mas aqui, onde todos são deformados, seja pelos pecados cometidos, ou pela falta deles, estes mesmos me chamam de Verme. Não me parece algo muito agradável de ser denominado. Mas por favor prossiga, e conte-nos sua tragédia. Na América do Sul, em um lugar inominável, havia um castelo chamado Lamento Negro. Essa construção sempre arrastou consigo uma longa série de histórias lúgubres. Seu nome desperta uma ideia de reprovação e terror. Há muito tempo, as pessoas crédulas consideravam que era a morada habitual de demônios, bruxos e lobisomens. Ninguém se atrevia a se aventurar em suas proximidades à noite, especialmente após o toque de recolher. Recomendo aos nossos romancistas mais sombrios, pois nenhum lugar nas proximidades é mais adequado para devaneios fantásticos, especialmente à noite, quando a lua desenha em perfis ameaçadores os sinistros campanários do ruidoso Palácio da Loucura, chamado pelo povo de Bastilha da Ralé. Parece que se ouve o farfalhar doloroso de fantasmas, o uivo sinistro de lobisomens que percorrem a planície, procurando tumbas vazias e rolando colunas quebradas, e o grito rouco de gnomos e de feiticeiras, que tocam as nuvens com seus cabelos de fogo, montadas em suas lendárias vassouras. Tudo isso dá rédeas à imaginação, que estremece de horror, diante das memórias sinistras gravadas para sempre naquele solo. Me parece algo fantástico do ponto de vista mórbido. E era mesmo. O fato era que os ladrões sabiam tirar proveito desse foco de terror. Tinham eles um grande interesse em proteger seu esconderijo, que afastava as pessoas em razão do temor aos demônios e lobisomens. E, muitas vezes, aparições diabólicas de contrabando, ampliadas pelo medo, afastavam dos criminosos as indiscrições dos curiosos, e até mesmo, as investigações da polícia. No século XIII, em meio a esta planície amaldiçoada, que já servirá de cemitério para os romanos, erguia-se uma antiga ruína conhecida como Grange-aux-Gueux, cobiçada por Jean de Pontoise, bispo de Winchester na Inglaterra, residente na França, na corte de Filipe Augusto. Ninguém sabia o nome do legítimo proprietário. Consultaram-se todos os arquivos, examinaram-se todos os tabeliões e registradores, e segundo boatos, nenhum ser vivo jamais havia registrado sem seu nome o antigo solar. Portanto, não seria fácil adquirir tal domínio assombrado por fantasmas e espíritos malignos, que pareciam considerá-lo como seu. Uma comitiva de 6 monges deixou Paris, armada com as relíquias mais famosas, para levar essa terrível negociação a uma conclusão bem-sucedida. Fizeram uma série de exorcismos e lançaram baldes de água benta, mas tudo em vão. Os demônios fizeram um alvoroço ainda mais infernal à aproximação das coisas sagradas, e logo viram-se os 6 monges retornarem, pálidos e meio mortos de susto, contando maravilhas terríveis. Mal haviam entrado na Grange-aux-Gueux e chamas sinistras explodiram por todos os lados, esticando suas línguas cor de sangue para devorá-los, com fogos fátuos dançando ao seu redor. Em todos os lugares, ouviam-se gemidos sombrios, acompanhados pelo som de correntes e grito. Fantasmas de sobrenatural compleição, com olhos do tamanho de luas, os perseguiram com lanças flamejantes, proferindo juramentos aterrorizantes e ameaças sacrílegas.
Jean de Winchester, insatisfeito com o resultado, queria tentar o empreendimento por conta própria, na esperança de ao menos impor a sua augusta autoridade a todos aqueles demônios desencadeados. Mas, assim como os monges, ele correu de volta a Paris e quase morreu de pavor. A partir de então, ele desistiu da Grange Ausgeaux e deixou os demônios em paz. Todas essas infrutíferas tentativas aumentaram ainda mais a reputação do Lamento Negro, e em todos os bairros da boa cidade de Paris circulava apenas os rumores dessas aparições, comentadas sob o crivo da superstição do povo. Um pobre barbeiro, recém-chegado da Gasconha, viera em busca de fortuna, mas não conseguirá encontrar uma barba ou sangria por fazer. Ouviu falar da sinistra aventura. Inteligente como todos os de sua província, ele pressentiu que ali havia um meio de angariar as suas coroas de ouro. Então disse, em alto e bom som, que o Monsenhor John de Winchester e os 6 monges não tinham procedido da maneira correta. Disse conhecer um meio infalível de se livrar dos demônios o mais rápido possível, e que, por uma boa recompensa, responsabilizava-se por levar a coisa a uma conclusão bem-sucedida. Relataram tal ousada declaração ao bispo Jean. Então, o Monsenhor mandou chamar o barbeiro da Gasconha e ordenou que o trouxessem. Este último compareceu perante o bispo e repetiu sua declaração em termos tão decididos que inspirou confiança no prelado. Eu posso supor que o esperto barbeiro de Gasconha era o senhor, de nome Donato. Em outras palavras, você aceitou essa aventura. Realmente o esperto barbeiro de Gasconha era eu. Continuando, após minha proposta o bispo Jean, disse-me, experimente-se na aventura. Se você tiver sucesso, essas 100 coroas de ouro irão para o seu bolso. Contudo, você for apenas um vil impostor, se mentir e quiser zombar de mim, mandarei açoitá-lo com varas e expulsarei-o daqui. Veja se minhas condições lhe parecem adequadas. Rapidamente eu disse que aceitava as condições. Eu deixei o palácio e fui imediatamente para Grange Ausgeaux, levando consigo apenas uma garrafa de água benta, habilmente escondida sob as dobras de seu manto, e um pequeno pedaço de vela. Tendo entrado sem dificuldade no meio da ruína, acendi a ponta da vela, sentei-me numa pedra e corajosamente esperei pelos demônios. Eu gargalhava dos relatos ridículos dos monges. Porque em vez das turbas fantasmagóricas e das terríveis aparições de que tanto se falava, eu não via nada além de uma ruína em mau estado e que dificilmente se prestava a atrair a cobiça de um prelado como o bispo Jean. Por isso, esperei em silêncio, sem tremer, até mesmo quis cantar para provocar os habitantes do lugar, se houvesse algum. De repente, na curva de um corredor escuro que se estendia muito, muito abaixo da planície, eu vi um homem alto, pálido e magro, vestido de veludo vermelho, que avançava silenciosamente em minha direção. Com uma voz rouca ele perguntou o que eu estava fazendo no castelo. Bem, eu respondi sem se mexer, o bispo de Winchester tem um grande desejo de adquirir esta propriedade, e eu vim, em seu nome, para tomar posse deste lugar. Ele me prometeu 100 coroas de ouro, caso eu tenha êxito, e, como se esqueceram de colocar um guarda na entrada, eu aqui espero, até que o proprietário se apresente. A esta resposta audaciosa, o homem alto e vermelho deu uma risada estridente, que abalou os ecos da abóbada meio deslocada. E por quais meios você espera levar o seu negócio a bom desfecho? É com dinheiro? O mestre das ruínas já o tem em demasia. Como você planeja pagar por este castelo? Ele gritou para mim. Com minha alma. Eu gritei de volta. E ela é uma alma de primeira categoria. Esta manhã, antes de partir, confessei todos os meus pecados mortais e até os menores pecadilhos. Então, recebi uma absolvição bem completa. Tudo isto não valoriza imensamente a minha alma? Acredite em mim, é de bom preço que eu ofereço, pois é uma moeda cunhada à imagem de Deus. Eu descrevi o item de troca com grande calma, como se estivesse na presença de um cliente barganhando o preço de sua barba. De qualquer forma, eu aceito a proposta. Ele disse depois de algum tempo. E cedo este domínio ao bispo, e aqui está seu título de propriedade lavrado em pergaminho em boa e devida forma, feito de boa fé e coberto com as minhas armas e o meu selo. Nenhum poder na terra, ou no inferno, ou mesmo no céu, jamais poderá revogar este contrato. Mas quando você vai entregar-me a sua alma, em troca deste pergaminho? Vejo que você, como muitos outros, enveredou pelo caminho de tentar passar a perna em algum pacto, tentando de alguma forma tirar proveito do demônio. A ganância e os desejos carnais falam mais alto que o bom senso. Continuando.
Após a indagação dele, eu disse: e eu lhe darei a minha alma imediatamente. No instante em que esse pedacinho de vela estiver totalmente queimado. Ele lançou seu olhar para o pedaço de vela que havia acendido momentos antes. Em seguida ele disse: definitivamente, você é um bom pagador e é um prazer fazer negócios com a sua pessoa. Mas é uma pena que você não tenha duas almas, e se as tivesse, eu lhe venderia outra coisa. Ele entregou o título a mim. Eu imediatamente tirei a garrafa de água benta que havia escondido sob o manto, e desenrolei e enfiei a escritura outorgada pelo anjo maligno na água benta. Depois tapei a garrafa com o coto de vela, que se apagou imediatamente, e depois caminhei para trás, colocando a garrafa diante de mim, como um escudo. Era o meu talismã sagrado, que obrigava o espírito maligno a manter uma distância respeitosa. Quando o demônio chegava perto demais, eu borrifava-lhe algumas gotas de água benta, e, então, o demônio, que me via escapar, soltava uivos terríveis. Eu saí vitorioso desse duelo singular. Lembro-me que ganhei Paris e título de propriedade do bispo que, em troca, imediatamente me deu as 100 coroas de ouro. Então você conseguiu a escritura, que como consequência lhe rendeu títulos e terras. Mas por algum motivo acredito que isso teve um preço. A garrafa sagrada e a ponta da vela, armas da minha conquista em cima do diabo, foram colocadas num relicário que decorava uma capela lateral de Notre-Dame, e que Satanás teve o cuidado de não o reivindicar. Após o bispo Jean ter se tornado, pelo diabo, o final e pacífico proprietário da Grange Ausgeaux, o bispo de Winchester a mandou demolir de cima a baixo, a fim de purificá-la. Os materiais antigos foram dispersados, e com novas pedras, ele construiu um magnífico castelo cujas janelas, pela primeira vez, foram cobertas com molduras de vidro. O lendário castelo apelidado de Lástima Negra, agora havia se tornado uma sede de torturadores da Inquisição. Em um primeiro momento eu não enxerguei perigo, mas ao passar de alguns anos notei que os corredores que antes haviam barulhos de correntes, agora haviam gritos de dor e sofrimento. Só de passar próximo do castelo era possível sentir o cheiro de carne podre, já que eles esquartejavam os cadáveres e jogavam na fossa do castelo. O calor da época fazia a carne cheirar terrivelmente mal, e com isso os corvos e urubus se banqueteavam. Infelizmente eu ignorei os sinais. E em uma tarde de outono o bispo Jean foi interrogado, torturado e morto pela própria Inquisição. A igreja tinha provas de que ele indiretamente havia barganhado com o diabo. Eu deveria fugir, mas resolvi continuar nas redondezas, pois havia passado muitos anos desde que eu passei a perna no diabo. Por fim, na mesma noite em que o bispo Jean foi jogado aos abutres, eles invadiram minha residência e me levaram a julgamento. Em uma ação nunca antes vista, notei que meu delator era um homem que se assemelhava terrivelmente ao cavaleiro que eu enganei décadas atrás. Por fim fui sentenciado à morte, entretanto por eu me envolver com pactos e artimanhas diabólicas a morte foi impiedosa. Abriram meu estômago e me rechearam com a carne putrefata do bispo Jean. Em menos de 6 horas haviam dezenas de vermes me devorando de dentro para fora. Agora ficou claro por que te chama de verme. Mesmo assim é de bom gosto eu plantar uma dúvida em sua cabeça. Será que realmente você morreu? Será que realmente isso aconteceu? Alguns acreditam que aqui é o purgatório ou o inferno, mas se aqui não for nenhum dos dois? E se o pior inferno que existir é a própria mente? E se o derradeiro purgatório for nossas culpas e mentiras, que contamos tantas vezes que acreditamos que ela é real? Por fim eu agradeço sua ligação, e agradeço aos ouvintes. Pelo que podemos ouvir, a brecha já está se fechando. Voltaremos amanhã à meia-noite, e a todos que ficaram até aqui eu desejo uma infeliz reflexão. Encerrando transmissão agora.